O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, no mínimo este evangelho é um pouco embaraçoso. O Senhor Jesus Cristo simplesmente diz, voltando-se para a multidão: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam que o Senhor Jesus Cristo, caminhando, fazendo uma trajetória e tendo uma multidão atrás dele, tendo um grupo acompanhando, volta-se agora para o grupo. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo fala diretamente para aquela coletividade de pessoas que estavam caminhando com ele. Antes, porém, o Senhor estava falando para alguém especificamente, ensinando aos discípulos, contando parábolas, e não se dirigia a ninguém especificamente. Em alguns momentos ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Quem puder adequar isso na sua vida, que adeque. Mas agora o Senhor Jesus Cristo encara a multidão que o seguia. Eis que não bastava seguir o Senhor Jesus Cristo somente na coletividade, no grupo. Eis que o Senhor iria propor o desafio àqueles da multidão, àqueles a quem precisavam escutar, um segmento mais de perto. Tal segmento que o Senhor propõe não é para toda a multidão, mas daquele grupo que o seguia, ele estaria chamando pessoas para segui-lo de perto, para caminhar atrás dele, repetir o que ele fazia, agir como ele agia. Vejam que aqui o Senhor está diferenciando, sim, o segmento de algumas pessoas. E então é um pouco perigoso, é um pouco temerário, imediatamente nós, ao ouvirmos essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e acharmos que nós não podemos cumprir isso que o Senhor acabou de dizer: se desapegar de seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e da própria vida. Eis que alguns poderiam pensar assim: nossa, se Jesus está dizendo isso, então eu não sou discípulo de Jesus. Como é que eu vou me desapegar da mulher que eu amo? Como é que eu vou deixar de amar a minha própria mãe, meu próprio pai? Não é? Então o Senhor Jesus Cristo vem dar um exemplo
para esclarecer que ele está dizendo, voltando-se para a multidão, ele está falando para indivíduos na multidão. Porque alguns seriam sim escolhidos para dar esse tipo de resposta. Então ele propõe a parábola aqui da construção da torre, e também a parábola do rei que vai guerrear com 10 mil, vai enfrentar um com 20 mil. Então no final ele diz assim: do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Esta renúncia passaria a ser algo em que nós deveríamos pensar se somos capazes de fazer, se realmente devemos calcular e verificar se damos conta ou não de dar este passo. Dar este passo de maneira a construir algo, a ser diferente, a sair da multidão, a não ser mais um na multidão e a ser diferente dentro desse grupo, né? E aí vamos ver se conseguimos calcular e ver se encontramos em nós condições ou elementos ou características para dar esse tipo de resposta tão exigente que o Senhor chama. E qual é o tipo de resposta, o tipo de chamado que o Senhor faria? O Senhor chamaria dali da multidão discípulos. Escolheria alguns, ele escolheu 12, e aqueles 12 ele os constituiu seus discípulos, seus principais seguidores, seus representantes, seus enviados. Portanto, aqui é um texto vocacional, é um texto forte de chamado. E quando o Padre Ricardo me convidava aqui, ele me chama de Carlão, né? Eu assim, Carlão, vem aqui falar sobre vocação, celebrar a Santa Missa, né? E aí você já faz também uma propaganda vocacional. E aí, esse texto é um texto também para seguir Jesus mais de perto. E aqui também eu quero lançar o desafio para quem escuta esta palavra de Jesus e acha que Jesus está se dirigindo a você. Mas eu quero dizer para você calcular, para você planejar, para você parar e pensar que o Senhor te chama a uma renúncia total, a uma renúncia de si, a deixar a casa do seu pai, né? A deixar o convívio com os irmãos, né? A deixar a possibilidade de ser pai, né? E até mesmo para as vocações femininas, deixar filhos, no caso de ser mãe, né? A deixar, é claro, de pensar em si primeiramente, de construir sua felicidade, pensar nas suas realizações, né? A sair de si, né? A voltar-se para fora e não a voltar-se sempre para si mesmo, né? Para não ganhar a sua vida como você gostaria de satisfazer a sua vida, mas a renunciar a tal ponto, de modo que você esqueça o seu projeto de realização e de felicidade. Seu projeto e sua realização seria imitar Jesus Cristo, seria seguir Jesus. Seu projeto seria segui-lo de uma forma onde você caminharia atrás dele e começaria a tentar se assemelhar a ele, a parecer como ele. Renunciaria uma visão pessoal totalmente sua e acolheria, ou seja, se esvaziaria de tudo, das suas convicções, das suas ideias, e acolheria tudo o que ele disse e se preencheria da sua palavra, se preencheria da sua doutrina, do seu conteúdo, e seria um repetidor mesmo, né? Faria como que reproduzir e ressoar a voz de Jesus no mundo. Você não precisaria pensar em que deveria desenvolver uma sabedoria própria, uma filosofia nova, né, sua ou humana, mas que já teria o conteúdo da sua mensagem. O conteúdo é toda a doutrina, toda a ciência de Jesus, a qual deveria aprender, a apreender e a aprender. Mas também, o Senhor Jesus Cristo também fala à multidão, fala à coletividade. Apesar do Senhor também começar a dizer: qualquer um de vós calcule.
qualquer um de vós deve pensar se deve caminhar atrás de mim. Muitos de vocês deverão fazer renúncias difíceis, duras, renúncias grandiosas, mas também todo mundo deve fazer uma renúncia comum. Todo mundo deve fazer, sabe o quê? Carregar a sua própria cruz e andar atrás de Jesus. Entendam que o Senhor Jesus acaba de dizer que existe uma cruz para cada um. Entenda que a cruz de Jesus não é sua cruz. Entenda que a cruz de todos se forma ou compõe a cruz de Jesus. A cruz de Jesus ela é mais pesada que a sua própria cruz ou que a nossa cruz. A cruz de todas as pessoas, todos os pecados, todas as fraquezas humanas, todos os sacrifícios, dores, lutas e angústias, todas as limitações da sua vida, da nossa vida e da vida de todas as pessoas, constituem a cruz de Jesus. Só Ele pode carregar a cruz de todos, mas cada um pode carregar a sua cruz e deverá carregar a sua cruz. Porque se o Senhor, que é mestre e modelo, exemplo, carrega a cruz dos seus irmãos e diz como devemos caminhar sim com limitações, com dificuldades e com fraquezas, tirar essa ilusão de que o Senhor Jesus Cristo vem dar um alívio e tirar todos os sofrimentos da nossa vida. Ele não vai tirar. O Senhor Jesus Cristo não vai nos salvar das limitações da existência. Me desculpe, mas se uma pessoa difícil no relacionamento, se uma pessoa da família, um irmão, essa pessoa não vai desaparecer e ela não vai morrer. Pode ser que ela nem mude tanto, né? Me desculpe, mas a nossa pobreza, ou sei lá, a nossa pobreza material, a nossa pobreza espiritual poderá ser superada, mas com sustentação, mas com dificuldades, com suor. A nossa pobreza de conhecimento também poderá ser superada, ser carregada, se nós fortalecermos nossa mente, nosso espírito. Me desculpe, mas se acharmos que deveríamos ter uma família como a que nós vemos na vida dos outros e acharmos que a nossa é uma cruz muito pesada, me desculpe, mas no grande desígnio de Deus, esta é a nossa família. Estas são as pessoas que passaram pelo nosso caminho, se vincularam a nós. Essas são as pessoas que nós não escolhemos para viver com elas, mas quis a divina providência que nós viéssemos a vir delas, a viver com elas. E se a cruz é pesada, saiba que Jesus Cristo traz sua presença, sua companhia, traz seu exemplo. Jesus demonstra que, pelo menos ele é solidário, porque ele também sofre, carrega, sente dor ao nosso lado. E assim a religião deixa de ser este grande mercado de satisfações, deixa de ser esse grande comércio de ilusões e de compensações. E assim a nossa vinda à igreja, à Santa Missa, passa a ter um sentido para buscarmos uma vida de sacrifícios, não uma vida depressiva ou triste, mas uma vida de comunhão com Deus, uma vida que se traduz numa caminhada. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é um curandeirismo, não é um ópio, né, do povo, não é uma situação que anestesia as pessoas e deixa as pessoas numa euforia, numa falsidade de felicidade. Não, ela tem que colocar as pessoas na realidade. Olhemos para Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai constituiu pontífice de nossas almas, sabe o que é ser um homem e uma mulher. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe que nós deveremos sim, dia a dia,
dar um passo após o outro para suportar ou para alcançar ou para crescer e viver melhor, né, com o suor do nosso rosto, com as nossas dificuldades. Ou já não somos mais adultos para ouvirmos essa palavra? Ou será se deveríamos ouvir aqui: meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo vai proteger de todos os problemas. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo salva, dá todas as soluções que nós queremos. Vocês sabiam que isso não é tanto verdade assim? Né? Não é tão verdade assim. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, e tinha dois homens, um ao lado direito e outro à esquerda, e um disse: se tu és o Cristo, salva-nos desse suplício. Mas ele não queria, o Pai não queria. Não é que ele não tenha poder e não é que ele não seja bom, é porque nós precisamos também fazer o processo da justiça. Nós também precisamos na nossa liberdade, livre-arbítrio, no uso dessas nossas faculdades e da nossa vontade, nós também precisamos nos tornarmos filhos de Deus, porque nós esquecemos disso muitas vezes. Nós também precisamos nos justificar, precisamos ser melhores. Todos nós não podemos achar que o Senhor vai resolver a situação que estamos vivendo, né? Mas Ele vai caminhar conosco. Até parece um pouco contraditório, um pouco chocante dizer isso, não é verdade? Que o Senhor não vai resolver todas as coisas. Uma vez que temos liberdade, uma vez que temos vontade, livre-arbítrio para optar de uma forma melhor, né? Porque Ele quer que nós também demos nossos próprios passos e o façamos atrás dEle. Quer que o escutemos, o Senhor espera que renunciemos muitas coisas. O Senhor espera que sejamos capazes de suportar as consequências das angústias, dos males e das dificuldades nos quais muitas vezes fomos nós os responsáveis, porque somos nós que pecamos. Porque o pecado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não é uma entidade externa a nós, um espírito maligno que vem e nos obriga a pecar. O pecado é uma obra nossa. Somos culpados, batamos em nosso próprio peito. Somos nós que mentimos. Somos nós que xingamos, somos nós que odiamos. Eu sei que muitas vezes não é nada fácil se desvencilhar das tentações e de todas as circunstâncias, né, que nos arrastam para a consumação do pecado. Eu sei que não é nada fácil, eu sei que é uma luta, mas nós não podemos culpar nem ao demônio, nem dizer que é o pecado que faz, que é uma obra de uma obra externa nossa. O pecado é obra nossa. Contudo, eu não estou aqui sendo um profeta das dores, das angústias e nem do desespero, muito pelo contrário. Contudo, eu quero dizer aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que graças a Deus foi-nos dado o Senhor, foi-nos dado aquele que fez um caminho vitorioso, e este caminho é o caminho humano, este é o caminho do céu para o homem. O caminho da glória para o homem, o caminho da redenção para o homem é ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho do homem é viver carregando sua cruz, ou seja, viver com suas dificuldades, viver conciliado, viver resolvido com as suas fraquezas e limitações e com a sua história. Nunca aderir ao mal, é verdade, mas ser forte, não desistir, não jogar a sua cruz fora, nunca cair e ficar no chão. Saiba que Jesus Cristo caminha conosco à nossa frente, é solidário a todas as nossas lutas e dores, mas é aquele que chama a uma renúncia de si, para mostrarmos ao mundo que desta forma, de uma maneira que o mundo não vê, Deus se apresenta e se manifesta. E aqueles que podem ver o Senhor à sua frente, são capazes
de com uma sabedoria nova, com a sabedoria que vem do alto, manifestar que amam a Deus, amam o seu próximo, e é por amor que eles reconhecem que Jesus Cristo salvou a humanidade, nos salvou, salvou a todos nós desta maneira. E nós aceitamos esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.